A multidão de sábado zumbia através do Westfield South Center, mas Mara Ellison mal notou. Ela estava focada em manter seu filho, pequeno Léo, devagar muito longe enquanto ele estudava uma exibição de livros infantis. O shopping cheirava a espresso, Starbucks e tênis novos, coisas comuns, coisas reconfortantes. Nada sugeria que todo o seu passado estava prestes a colidir com sua vida com a força de um acidente de carro. Léo puxou a manga dela. Mãe, podemos pegar aquele com os planetas? Mara sorriu. Se você prometer realmente lê-lo desta vez. Ela não o viu no início, mas ele a viu. Nathan Cole, terno perfeito, cabelo perfeito. A mesma confiança fria que ele tinha aos 25 congelou a meio passo. Sua noiva tagarelava ao lado dele sobre reservas para o jantar, completamente inconsciente de que o mundo de Nathan acabara de se abrir porque Léo entrou na luz. E o menino parecia exatamente uma versão de 6 anos de Nathan. Mesmo os olhos cor de avelã, mesmo o queixo pequeno e afiado, mesmo a maneira de inclinar a cabeça quando curioso. Nathan parou de respirar. Mara. Sua voz era mal um sussurro, incredulidade sufocando cada sílaba. Mara enrijeceu lentamente, contra a vontade. Ela se virou. No momento em que seus olhos encontraram os dele, a cor esvaiu-se de seu rosto, seu coração latejou dolorosamente, memórias a atravessando. Um apartamento barato, sua voz fria dizendo, se você mantiver esse bebê, estamos terminados. Suas mãos tremendo, sua assinatura forçando-a ao silêncio. 7 anos. 7 anos ela passou se reconstruindo das cinzas que ele deixou. Nathan deu um passo mais perto, olhos fixos em Léo. Quem? Quem é ele? Mara moveu-se protetoramente, colocando-se entre eles, mas Léo o espiou por trás de seu quadril, inocente e curioso. Mãe, ele sussurrou. Por que aquele homem está me olhando como se me conhecesse? A garganta de Mara se fechou. A noiva de Nathan finalmente notou. Nathan, o que há de errado? Quem é aquela mulher? Ele não respondeu. Ele não podia. Ele estava olhando para o impossível, seu passado, sua mentira, seu filho, e a verdade que ele havia enterrado estava agora de pé bem na frente dele, envolto no rosto de um menino que combinava com o seu. A respiração de Nathan veio irregular, a confiança polida que ele sempre usava escorregando como uma máscara rachada. Pessoas se moviam ao redor deles, compradores, adolescentes, famílias. Mas para ele, o shopping havia ficado em silêncio. Apenas Mara e o menino meio escondido atrás dela existiam naquele momento. Mara, ele disse novamente, mais forte desta vez, diga-me quem é aquela criança. A mandíbula dela apertou, isso não é da sua conta. Mas Léo, curioso e destemido, espiou para Nathan com aqueles mesmos olhos cor de avelã que Nathan via no espelho todas as manhãs. A semelhança era inegável, quase zombeteira. Nathan engoliu em seco. Ele é meu, não é? Mara não piscou. Você perdeu o direito de perguntar isso no dia em que me disse que um bebê arruinaria seu futuro. As palavras o atingiram como um soco. Sua noiva, Charlotte, finalmente sentiu que algo estava terrivelmente errado. Nathan, por que você está falando com ela assim? Quem é ela? Nathan não respondeu. Sua mente estava girando para trás no tempo. Persianas baratas em um apartamento de faculdade. Mara chorando, ele andando de um lado para o outro, gritando sobre estágios e imagem e não estar pronto. Ele acreditara na época que cortá-la de sua vida era a escolha mais segura. Por que você não me disse? Ele sussurrou. Mara riu suavemente, dolorosamente. Você deixou muito claro que eu não tinha nada para contar. Léo puxou a manga dela. Mãe, você conhece este homem? Mara ajoelhou-se, puxando-o para perto. Querido, vamos. Mas Nathan deu um passo à frente, a voz tremendo. Espere, Mara, por favor. Ouvi-lo implorar era surreal. Mara se endireitou lentamente, segurando a mão de Léo como um escudo. Não, Nathan, você não tem o direito de dizer por favor.
Agora. Charlotte olhou entre eles, a percepção se espalhando como veneno. Nathan, essa criança é sua. A voz dela falhou de uma forma que atraiu a atenção de compradores próximos. Nathan estendeu a mão instintivamente, não tocando, apenas estendendo para o que poderia ter sido sua família. Mara, deixe-me falar com ele. Deixe-me falar com você. Mara recuou. Você não fala com meu filho. Você não fala comigo. Você não tem nenhuma parte de nossas vidas. Leo piscou. Mãe, estamos bem? Mara forçou uma respiração constante. Sim, bebê. Estamos bem. Mas os olhos de Nathan escureceram com algo que ela reconhecia muito bem. Não amor, não arrependimento, posse, medo e um tipo perigoso de desespero. O tipo que significava que ele não iria embora em silêncio. Mara andou rápido, apertando a pequena mão de Leo, como se tivesse medo de que ele pudesse escapar. Seu pulso batia em seus ouvidos, abafando o barulho do shopping. Ela havia prometido a si mesma que se visse Nathan novamente, seria mais forte, mais fria, intocável. Mas nada te prepara para enfrentar o homem que tentou apagar seu filho. Atrás deles, a voz de Nathan cortou a multidão. Mara, pare. Ela não parou, mas Leo olhou para trás inocentemente. Mãe, ele parece triste. Triste, se Leo soubesse. Quando chegaram à escada rolante, Mara finalmente exalou. Mas antes que ela pudesse subir, Nathan apareceu no fundo, sem fôlego, bloqueando a fuga deles. Charlotte o seguiu, o rosto pálido e tenso. Mara, por favor! Nathan disse, a voz falhando. Eu preciso de respostas. Você já as tem, ela respondeu. Você apenas não gosta delas. Os olhos de Nathan voltaram para Leo. A criança inclinou a cabeça. O gesto exato de Nathan e algo dentro dele estalou. Você deveria ter me contado, ele sussurrou. Eu tinha o direito de saber. A risada de Mara foi cortante. Um direito, Nathan. Você me disse que um bebê arruinaria sua vida. Você me fez assinar aquele papel. Você foi embora primeiro. Os lábios de Charlotte se entreabriram. Papel? Que papel? Mara sentiu a velha náusea subindo. A memória era nítida. O apartamento apertado. Nathan colocando uma caneta em sua mão trêmula, sua voz fria e ensaiada. Apenas assine, Mara. Não torne isso mais difícil. Nathan enrijeceu. Isso foi anos atrás. Eu era jovem, eu entrei em pânico e eu estava sozinha, ela retrucou. Aquele pânico que você sentiu por uma noite. Eu vivi com ele por 7 anos. Compradores desaceleraram, sentindo a tensão. Nathan deu um passo mais perto. Podemos resolver isso. Eu quero estar envolvido. Leo puxou a mão dela novamente. Mãe, quem é ele de verdade? Antes que Mara pudesse responder, uma nova voz entrou em cena. Firme, profunda, calma. Mara, tudo bem? O Dr. Harris Wynn se aproximou segurando uma sacola da Barnes & Noble, sua presença aterrando como uma tempestade silenciosa. Ele olhou para Leo, então para Nathan. Nathan arrepiou-se. Quem é você? Harris ergueu uma sobrancelha. Alguém que não a deixará ser encurralada em um shopping. Charlotte olhou entre os 3 adultos, então para Leo, sua expressão mudando de confusão para horror. Mara, Harris disse gentilmente. Vamos. E pela primeira vez desde que viu Nathan, Mara sentiu-se segura o suficiente para respirar. Nathan olhou para Harris Wynn como se o homem tivesse materializado do nada. Alto, composto, vestindo um casaco simples de carvão que de alguma forma o fazia parecer mais poderoso do que Nathan jamais se sentira, mesmo em seus ternos sob medida. Harris posicionou-se apenas ligeiramente na frente de Mara e Leo. Não agressivamente, mas com uma autoridade tranquila que fez a mandíbula de Nathan cerrar. Estou falando com ela. Nathan retrucou. Isso é entre nós. Harris não piscou. Parou de ser entre vocês dois no momento em que você assustou o filho dela. O rosto de Nathan escureceu. Eu não assustei. Você assustou.
A voz de Harris permaneceu calma, mas o aço por baixo era inconfundível. Leo moveu-se para mais perto de Harris, sentindo instintivamente segurança. Mara notou e sentiu uma onda surpreendente de alívio. Harris sempre fora gentil durante seus turnos na livraria, mas vê-lo protegê-la agora sacudiu algo dentro dela. Charlotte deu um passo à frente, a voz tremendo. Nathan, quem é ela e por que aquele menininho parece? Ela se interrompeu, os olhos arregalados com o horror que começava a despontar. Nathan a ignorou. Mara, estamos conversando agora. Não, Mara disse firmemente. Estamos indo embora. Ela tentou guiar Léo em direção à saída, mas Nathan estendeu a mão como se fosse agarrar o braço dela. Harris moveu-se instantaneamente, não tocando Nathan, apenas dando um passo perto o suficiente para forçá-lo a recuar. Não, Harris avisou calmamente. Não aqui, não nunca. Compradores agora observavam abertamente. Um guarda de segurança começou a se aproximar. Nathan olhou em volta, percebendo que esse confronto estava rapidamente saindo de seu controle. Mara. Nathan sibilou, baixando a voz. Correr não mudará a verdade. Mara ergueu o queixo. Não estou correndo. Estou protegendo meu filho do homem que uma vez tentou apagá-lo. As narinas de Nathan se alargaram. Você deveria ter me dito que ele existia. E você deveria ter se importado que ele pudesse existir. Ela retrucou. Leo olhou para Harris. Podemos ir para casa agora? Harris assentiu. Sim, amigão. Vamos tirar vocês dois daqui. A voz de Charlotte falhou. Nathan, ele é realmente seu filho? Nathan não respondeu. Aquele silêncio era mais alto do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Harris guiou Mara e Léo em direção à saída. Lento, firme, inabalavelmente calmo. Pela primeira vez em anos, Mara não se sentiu encurralada. Ela se sentiu defendida. E enquanto Nathan os observava ir embora, algo tóxico tremeluziu em seus olhos. Uma promessa, um aviso. Ele não havia terminado. Nathan Cole sempre foi o tipo de homem que entrava em uma sala de reuniões e dominava o oxigênio. Mas enquanto ele descia a escada rolante com Charlotte o seguindo, ele sentiu algo que não sentia há anos. Pânico arranhando sua garganta. Seu reflexo no corrimão de vidro parecia estranho. Abalado, pálido, encurralado. Charlotte finalmente falou, a voz tremendo por segurar as lágrimas. Nathan, me responda. Aquela criança era sua? Ele não respondeu. Seu silêncio se estendeu por muito tempo, muito pesado. A respiração de Charlotte engasgou. Oh, meu Deus. Nathan esfregou a mandíbula com força. Foi há muito tempo. Eu não sabia que ela manteve. Não termine essa frase, ela retrucou. Você parece culpado. Culpado não começava a cobrir. Ele havia construído uma vida sob controle, imagem cuidadosamente elaborada. Poder corporativo crescente, a festa de noivado que se aproximava no Ritz-Carlton e a promessa de seu futuro sogro entregando a ele o caminho para CEO. Escândalo não era um inconveniente. Era uma sentença de morte para a carreira e um filho secreto que era nuclear. Charlotte cruzou os braços. Por que você não me disse que tinha um passado com ela? Nathan exalou bruscamente. Não era sério. Eu era jovem. Ela engravidou. E você o quê? Charlotte exigiu. Você a pressionou para terminar com isso? Nathan não respondeu rápido o suficiente. Charlotte engasgou, parando bruscamente. Nathan, me diga que você não fez isso. Ele finalmente encontrou os olhos dela. Eu entrei em pânico. Eu cometi erros. Erros, ela repetiu, a voz falhando. Nathan, aquele menininho se parece exatamente com você. Nathan desviou o olhar. Cada parte dele estava gritando para retomar o controle, consertar a narrativa, salvar seu futuro. Eu preciso falar com ela. Precisamos de clareza. A expressão de Charlotte endureceu. Não, o que você precisa é rezar para que isso nunca chegue ao meu pai. O estômago de Nathan gelou. O pai dela, presidente de todo o grupo de varejo Colbridge, tinha tolerância zero para escândalos.
Ele havia ameaçado demitir executivos por muito menos. Nathan sussurrou: Charlotte, não diga a ele, por favor. Ela se afastou dele como se ele fosse contagioso. Eu não posso protegê-lo se você mentiu sobre algo tão grande. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu assistente. Conselho quer confirmação sobre os detalhes da festa de noivado. Ele olhou para isso, o pulso martelando. Sua vida perfeita já estava rachando. E em algum lugar, Mara Ellison, junto com um menino que carregava seu rosto, era quem segurava o fósforo. O sol estava se pondo baixo quando Mara e Léo chegaram ao seu pequeno apartamento em South Seattle. As luzes do corredor piscaram como sempre, zumbindo com aquele leve zumbido elétrico que a lembrava que ela não vivia em um lugar onde as pessoas se sentiam seguras o suficiente para reclamar. Ela destrancou a porta, guiando Léo para dentro gentilmente. Mãe, aquele homem te machucou antes? Ele perguntou baixinho. O coração dela não apertou. Não, bebê, ele simplesmente não foi bom para nós. Léo assentiu como se entendesse mais do que uma criança de 6 anos deveria. Lá dentro, o apartamento parecia muito apertado, muito silencioso. O sofá velho afundava no meio, e uma pilha de caixas de entrega da Amazon bagunçava o canto. Materiais escolares de Léo, um Kindle usado que Mara comprou barato, coisas que ela orçava cuidadosamente. Ela havia construído essa vida peça por medo e necessidade. No entanto, ainda era dela, ainda segura até hoje. Enquanto Léo se acomodava com seu novo livro, Mara entrou no banheiro e trancou a porta. Sua respiração tremeu. Ver Nathan novamente havia aberto algo. Algo que ela pensava ter enterrado sob 7 anos de sobrevivência. Ela se lembrou da noite em que o deixou. Os gritos, as ameaças, o papel que ele forçou em suas mãos. Sua voz ecoando. Se você fizer isso, Mara, você estará destruindo nossos 2 futuros. Mas agora ele estava aqui, vivendo o futuro que ele escolheu e querendo acesso ao que ela protegeu. Uma batida a assustou. Mãe, Léo sussurrou. Você pode ler comigo? Ela enxugou as lágrimas rápido. Claro, querido. Quando ela saiu, Léo estava enrolado no sofá, livro aberto, cobertor sobre as pernas. Ela se juntou a ele, deixando seu calor acalmar seu batimento cardíaco. Mas na metade da história, seu telefone vibrou. Número desconhecido. Ela congelou. Outro zumbido. Então um texto. Precisamos conversar. Nathan. Seu estômago gelou. Uma segunda mensagem chegou imediatamente. Se você me evitar, envolverei advogados. Mara apertou o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela sabia que Nathan sabia o quão longe ele iria quando encurralado. Ele não estava se aproximando como um pai. Ele estava se aproximando como um homem aterrorizado de perder sua reputação. Léo se inclinou contra ela. Mãe, estamos bem? Ela beijou o topo de sua cabeça. Nós estaremos. Mas no fundo ela sentiu a tempestade começando a surgir. E desta vez ela não a sobreviveria sozinha. Nathan Cole não era um homem que tolerava incertezas. E esta noite, sentado em sua cobertura em Los Angeles, com o horizonte refletindo nas paredes de vidro, incerteza era tudo o que ele tinha. Ele afrouxou a gravata, andando de um lado para o outro em frente às janelas do chão ao teto. Toda vez que ele piscava, ele via o rosto de Léo. Seu rosto, um espelho que ele nunca pediu. Uma verdade que ele passou 7 anos enterrando. Ele pegou seu telefone e discou um número privado. Uma voz suave atendeu. Sr. Cole, eu preciso de informações, Nathan disse bruscamente. Sobre uma mulher chamada Mara Ellison. Tudo. Onde ela trabalha, onde ela mora, quem ela está vendo. Eu quero isso pela manhã. Uma pausa. Isso é um assunto legal? Será? Nathan murmurou. Ela escondeu uma criança de mim. Outra pausa, quase julgadora. Entendido. Nathan encerrou a chamada, o peito apertado. Ele disse a si mesmo que era sobre justiça, sobre direitos, sobre ser pego de surpresa.
Mas no fundo, sob as desculpas e o pânico, ele sabia a verdade. Ele não tinha medo de perder um filho. Ele tinha medo de perder todo o resto. Sua posição, seu noivado, sua imagem impecável. E Mara, quieta, teimosa, moral Mara, poderia arruinar tudo isso. Enquanto isso, a centenas de quilômetros ao norte, em Seattle, outro homem também estava pensando em Mara. O Dr. Harris Wynn sentou-se em seu escritório, a luz suave da lâmpada aquecendo as prateleiras atrás dele. Sua caneta Montblanc jazia ao lado de um caderno aberto intocado. Ele não estava escrevendo esta noite. Ele estava se lembrando dos olhos em pânico de Mara no shopping. Leu apertando a mão dela. A agressão de Nathan fervilhando sob os modos polidos. Harris havia passado anos evitando envolvimentos emocionais. Depois de perder sua esposa, ele construiu muros ao redor de seu coração tão altos que às vezes esquecia como a compaixão se sentia. Mas quando ele viu Nathan encurralando Mara, algo dentro dele despertou. Algo protetor, firme, perigoso em sua certeza. Ele pegou seu telefone e abriu um programa de busca seguro usado apenas por executivos de alta tecnologia. Ele digitou Nathan Cole, registro legal, reclamações, incidentes selados. Em minutos, arquivos começaram a preencher, coisas que nunca deveriam ver a luz do dia. A mandíbula de Harris apertou. Então é isso que você é. Ele recostou-se pensando na voz trêmula de Mara, na confusão inocente de Léo. Nathan não era apenas uma ameaça de seu passado. Ele era uma tempestade vindo direto para o futuro dela. E Harris, pela primeira vez em anos, sentiu algo como propósito. Ele não ia deixar aquela tempestade tocá-la. Não novamente. Não nunca. Na manhã seguinte, Seattle foi lavada por uma suave luz cinzenta, o tipo que fazia a cidade inteira parecer lenta e pensativa. Mara chegou a Barnes & Noble cedo, esperando que os corredores silenciosos acalmassem seus nervos. Ela arrumava novos lançamentos, endireitava prateleiras, qualquer coisa para impedir suas mãos de tremer. Mas toda vez que olhava para a porta, seu estômago apertava. Ela quase esperava que Nathan passasse por ela. Em vez disso, Harris Wynn apareceu. Ele estava perto da entrada, com um casaco azul marinho, cabelo ainda úmido da garoa, segurando 2 cafés. Um copo Starbucks tinha o nome dela escrito cuidadosamente. Mara, como se ele tivesse checado a ortografia 2 vezes. Você não estava à vontade ontem, ele disse suavemente. Pensei que você poderia usar isso. Ela piscou, tocada pela gentileza que não sabia como aceitar. Você não precisava vir. Eu sei. Ele lhe entregou a xícara. Eu quis vir. Por um momento, ela se permitiu respirar, mas o momento não durou. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido de Seattle desta vez. Encontrei seu endereço. Vamos conversar esta noite. NC. Sua visão ficou embaçada. Ela abaixou o telefone lentamente, percebendo que Harris a estava observando. O que aconteceu? Ele perguntou. Mara tentou sorrir, mas falhou. Ele não vai embora. Harris fez um gesto em direção a um canto de leitura longe dos clientes, sua voz firme. Sente-se. Conte-me. Ela hesitou, então sentou. Pela primeira vez em anos, Indesumai, ela falou a verdade sem minimizá-la. A gravidez, a pressão, a noite em que fugiu, as contas do hospital, criar Léo sozinha e agora as ameaças de Nathan. Harris ouviu sem interromper uma única vez. Quando ela terminou, seu peito estava oco, mas mais leve. Ele se inclinou para a frente. Mara, você não está enfrentando isso sozinha mais. Ela balançou a cabeça rapidamente. Harris, eu não posso te arrastar para... Você não me arrastou. A voz dele era firme. Eu intervim. A garganta dela apertou com a certeza em seu tom. Deixe-me ajudá-la, ele continuou. Eu tenho recursos que Nathan não pode tocar e eu já investiguei ele. Uma pausa. Ele é pior do que você pensa.
O medo a atravessou. Quão ruim! Harris não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele disse, ruim o suficiente para que ele não seja quem decida como isso termina. Mara o encarou. Por 7 anos ela lutou sozinha. Agora, pela primeira vez, alguém estava entre ela e a tempestade. E a tempestade estava chegando rápido. Nathan Cole não esperou até o anoitecer. Ele chegou em Seattle antes do meio-dia. Ele parou do outro lado da rua do prédio de apartamentos de Mara, mãos nos bolsos, respiração afiada no ar frio, estudando o exterior de tijolos desgastados como se o ofendesse. Esta não era a vida que ele esperava que ela construísse, nem para si mesma, e definitivamente não para seu filho. Mas agora que ele sabia que Léo existia, algo feio e territorial havia despertado dentro dele. Ele discou para seu investigador. Você confirmou tudo? Sim, o homem respondeu. Ellison vive sozinha com a criança. Nenhum pai listado na certidão de nascimento. Nenhum parceiro. Financeiramente estável, mas mal. Ela tem 2 empregos. A mandíbula de Nathan flexionou. Bom, e o menino? Algum problema médico? Registros escolares? Tudo limpo, criança brilhante. Professores dizem que ele é superdotado. Nathan sentiu um lampejo de orgulho. Rápido, indesejado, irritante. Envie-me tudo e continue observando. Ele desligou, os olhos voltando para a janela do apartamento onde uma silhueta se movia atrás das cortinas. Ele disse a si mesmo que estava fazendo a coisa certa. Ele disse a si mesmo que isso era sobre direitos, justiça, responsabilidades. Mas no fundo, ele sabia a verdade. Ele não estava indo atrás de Léo. Ele estava indo atrás de controle. E Mara havia tirado isso dele uma vez antes. Enquanto isso, Mara estava andando pela sala de estar, apertando o telefone. Harris estava por perto, encostado no balcão da cozinha, lendo um e-mail em seu MacBook Pro. Sua calma a acalmava, mas suas mãos ainda tremiam. Ele está aqui, ela sussurrou. Eu consigo sentir. Harris não questionou. Ele caminhou até a janela, puxou a cortina para trás 1 centímetro, e lá estava ele, Nathan, observando o prédio como um caçador estudando a presa. A expressão de Harris não mudou, mas algo frio escorregou por trás de seus olhos. Arrume uma pequena mochila para Léo. Você não vai ficar aqui esta noite. Mara engoliu em seco. Harris, sem discussões. A voz dele era firme como aço. Ele cruzou uma linha. Léo saiu de seu quarto segurando seu astronauta de pelúcia. Vamos para algum lugar, mãe? Sim, querido, ela disse suavemente, forçando um sorriso. Apenas uma pequena viagem. Enquanto ela fechava o zíper da mochila de Léo, Harris fez uma ligação. Voz baixa, tom controlado, arranjando segurança privada. Então ele se virou para ela. Eu não vou deixá-lo chegar perto de você, ele disse. Nem esta noite, nem nunca sem uma luta. Lá fora, Nathan continuou a observar. Lá dentro, Mara percebeu que havia parado de fugir. A batalha havia oficialmente começado. A casa segura que Harris arranjou não era extravagante, mas era tranquila, aninhada atrás de altos cedros nos arredores de Seattle. Léo adormeceu quase imediatamente na cama de hóspedes, suas pequenas mãos ainda apertando o astronauta de pelúcia. Mara ficou na porta observando-o, seu coração doendo com uma mistura de amor e medo. Quando ela entrou na sala de estar, Harris estava esperando. Um fogo crepitava suavemente na lareira de pedra, seu brilho aquecendo o quarto. Ele fez um gesto para ela se sentar. Você está segura aqui, ele disse gentilmente. Ambos. Mas Mara balançou a cabeça. Segura por enquanto, não segura dele. Harris fechou seu laptop, virando-se completamente para ela. Então me conte tudo, sem esconder nada desta vez. Ela hesitou. 7 anos de silêncio não se quebram facilmente, mas esta noite, com Nathan rondando a cidade e o passado rastejando de volta, ela percebeu que não podia mais carregar o peso sozinha. Então ela contou a ele, não em fragmentos, não em meias verdades,
tudo. O teste de gravidez tremendo em suas mãos, a fúria de Nathan, as noites em que ela chorou até suas costelas doerem, o papel que ele empurrou para ela, o papel exigindo que ela resolvesse o problema. Suas palavras exatas: se você me ama, você fará isso. Sua fuga, as contas do hospital, a solidão, o terror de criar uma criança sem uma única pessoa para se apoiar. No momento em que ela terminou, lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Ela não estava soluçando, apenas deixando a dor extravasar de uma maneira que ela não permitia há anos. Harris não a interrompeu. Ele também não se apressou em confortá-la. Ele simplesmente ouviu. Realmente ouviu com uma calma firme que parecia um abrigo. Quando ela finalmente enxugou as bochechas, ele falou: Mara, o que ele fez não foi um erro. Foi abuso. E ele ainda está tentando te controlar. Ela engoliu em seco. Ele vai me arrastar para o tribunal. Ele vai distorcer a história. Ele vai usar seu dinheiro e seus advogados. Harris, Nathan pode destruir pessoas. Harris se inclinou para mais perto, os olhos inabaláveis. Eu também posso, ela piscou. Eu não estou ameaçando ele. Harris esclareceu calmamente. Mas eu não vou deixá-lo usar o medo contra você. Não novamente. Pela primeira vez naquela noite, a respiração de Mara não tremeu, porque ela acreditava nele. E em algum lugar da cidade, Nathan Cole estava fazendo seus próprios planos. Planos que empurrariam os três além do ponto sem retorno. Nathan Cole sentou-se em seu escritório em Los Angeles na manhã seguinte, olhando para a cidade do 302º andar. Geralmente o horizonte o acalmava, lembrava-o de seu poder, seu progresso, seu controle. Hoje, isso apenas o lembrava do quão alto ele poderia cair. Ele mal havia dormido. Sua mente continuava reproduzindo o rosto de Léo. Meu filho. As palavras se recusavam a se acomodar confortavelmente. Elas rastejavam sob sua pele, oscilando entre culpa e algo mais sombrio. A porta de seu escritório abriu. Charlotte entrou sem bater. Sua expressão era esculpida no gelo. Precisamos conversar, ela disse. Nathan se preparou. Charlotte, eu posso explicar. Explicar? Ela jogou uma foto impressa em sua mesa, a filmagem da segurança do shopping, ele parado a centímetros de Mara, Léo ao lado dela. A semelhança era inegável. Meu pai viu isso, ela disse. Ele quer respostas. O sangue de Nathan gelou. Você mostrou a ele? Ele é o presidente da Colebridge. Toda a sua carreira depende dele. Claro que eu mostrei a ele. Nathan se levantou abruptamente. Isso está sendo exagerado. A risada dela foi aguda, sem humor. Um filho secreto não é fora de proporção. E então eu encontrei isso. Ela jogou outro papel, uma captura de tela de e-mail. As palavras de Nathan de anos atrás. Assine. Cuide disso. Não piore as coisas. O rosto de Nathan empalideceu. Onde você conseguiu isso? Charlotte cruzou os braços. Devo perguntar quantas mulheres você ameaçou? Ou Mara é a única que guardou a evidência? O pulso de Nathan martelou. Eu entrei em pânico. Foi um erro. Charlotte se afastou dele. Meu pai quer saber se a história se torna pública. Ele disse, e cito, se Nathan atingiu uma criança, ele esconde outras coisas. Não podemos confiar nele com a empresa. Nathan agarrou a borda de sua mesa. Tudo o que ele havia construído, anos polindo sua imagem, cultivando influência, ganhando a confiança do presidente. Estava tudo escorregando. Ele forçou uma respiração. Charlotte, eu posso consertar isso. Como? Ela retrucou. Arrastando Mara para o tribunal, destruindo a vida daquele menininho. Que tipo de homem você é? A mandíbula de Nathan apertou. Um homem que não deixará alguém arruinar tudo pelo que ele trabalhou. Charlotte olhou para ele com uma mistura de pena e desgosto. Ele é uma criança, Nathan. Não um escândalo, não uma ameaça. Mas para Nathan, eles eram a mesma coisa. E quando Charlotte saiu, batendo a porta atrás dela,
Nathan tomou uma decisão. Se Mara não cooperasse voluntariamente, ele a faria cooperar. No final da tarde, a chuva em Seattle suavizou-se em uma névoa, transformando a cidade em uma aquarela de cinza e ouro esmaecido. Harris dirigiu cuidadosamente pelas ruas tranquilas, Mara no banco do passageiro, Léo dormindo no banco de trás. A casa segura funcionou para a noite, mas ele os queria em um lugar ainda mais seguro, em algum lugar que Nathan nunca pensaria em procurar. Eles chegaram à casa principal de Harris, um artesão moderno com vista para o Lego Union, não extravagante, não frio, apenas quente, aberto e surpreendentemente pacífico. Mara hesitou na porta. Harris, não podemos ficar aqui. Você pode, ele disse simplesmente, e você ficará até que isso se acalme. Lá dentro, Léo acordou e instantaneamente se animou com a vista das grandes janelas e das prateleiras forradas com modelos de aviões. Uau, mãe, olhe! Harris sorriu fracamente. Eles eram meus quando eu tinha a idade dele. Mara observou Léo explorar a sala de estar, seus ombros relaxando pela primeira vez em horas. Ela se virou para Harris. Você não precisa fazer tudo isso. Ele a encontrou nos olhos. Eu sei, mas eu quero. Aquelas 5 palavras a atingiram mais profundamente do que o esperado. Ela o seguiu até a cozinha, onde ele largou seu laptop e puxou uma pasta. Eu estive revisando as informações que encontrei sobre Nathan, ele disse baixinho. Há várias reclamações de RH seladas. Nada público, mas o suficiente para mostrar um padrão de manipulação. A garganta de Mara apertou. Eu sabia que ele poderia ser controlador. Eu não sabia que isso o seguia para a idade adulta. Harris fechou a pasta. Sua expressão escureceu, não com raiva, mas com resolução. Mara, você precisa se preparar. Nathan não está atrás da paternidade. Ele está atrás de vantagem. Ela afundou em uma cadeira, dedos entrelaçados. Ele virá por Léo. Ele tentará, Harris corrigiu. Mas ele não irá longe. Léo entrou na cozinha, esfregando os olhos. Sr. Harris, você tem chocolate quente. Harris suavizou. Acho que posso encontrar um pouco. Enquanto ele esquentava leite no fogão, Mara o observava. Este homem quieto e firme, que não pediu nada em troca. Um homem que viu sua dor e não se afastou. Um homem que não perguntou por que ela fugiu, apenas como ele poderia ajudar. O momento parecia frágil, terno, seguro. Mas enquanto o calor preenchia a cozinha de Harris, outra mensagem iluminou o telefone de Nathan a quilômetros de distância. Uma única linha de seu investigador. Encontrei algo. Você vai querer ver isso. A tempestade não estava diminuindo. Estava acelerando. Nathan Cole olhou para o anexo de e-mail piscando na tela de seu laptop. Seu investigador havia entregue exatamente o que ele queria, talvez mais do que ele queria. Um documento escaneado de 7 anos, sua caligrafia, sua assinatura, um acordo legalmente sem sentido, mas moralmente condenatório que ele forçou Mara a assinar. Eu reconheço que continuar esta gravidez encerrará todo o apoio e relacionamento com Nathan Cole. Eu escolho terminar. Seu peito apertou, vê-lo por escrito, suas palavras, sua pressão o deixaram nauseado. Mas o medo rapidamente superou a culpa. Se Mara algum dia mostrasse isso à pessoa errada, tudo iria queimar. Ele ligou para seu investigador. Onde você encontrou isso? Ela guardou uma cópia, o homem disse, escondida dentro de seus antigos documentos de aluguel da faculdade. Nathan xingou em voz baixa. Destrua o que você encontrou. Uma pausa. Sr. Cole, ela já sabe que eu vasculhei os registros dela. Ela confrontou o proprietário. Ela está com medo. Ela agirá em breve. O aperto de Nathan no telefone se intensificou. Então eu agirei primeiro. No Lago Union, Mara sentou-se no sofá de Harris, enquanto Léo brincava tranquilamente no tapete. Suas mãos tremiam enquanto ela abria um envelope grosso que havia sido deslizado sob a porta da casa segura mais cedo naquela tarde. Um envelope que ela presumiu ser da equipe de segurança de Harris, mas não era. Dentro havia uma intimação judicial,
Uma petição para avaliação de custódia de emergência protocolada por Nathan Cole. Sua visão embaçou. Léo olhou para cima. Mãe, você está bem? Ela forçou um sorriso. Apenas lendo papéis de gente grande, querido. Mas Harris já havia notado. Ele atravessou a sala em 2 passos. O que é isso? Mara entregou-lhe os papéis com os dedos trêmulos. A calma, controlada nos olhos de Harris se quebrou. Ele pediu a custódia sem aviso. Mara sussurrou. Ele está tentando tirar Léo de mim, Harris. Ele está realmente tentando. Por cima do meu cadáver, Harris murmurou, folheando as páginas, sua mandíbula apertando a cada linha. Isso é agressivo, estratégico. Ele planejou isso no momento em que a viu. Lágrimas encheram os olhos de Mara, não de desamparo, mas de fúria. Ele não quer conhecer Léo. Ele quer possuir a narrativa. Harris pegou suas mãos. Então destruiremos a narrativa dele. Havia um fogo em sua voz que ela nunca ouvira antes. Uma batida suave na porta os interrompeu. Harris moveu-se cuidadosamente e verificou a transmissão da câmera. Uma mulher estava do lado de fora, olhos arregalados, cabelo loiro despenteado, aterrorizada. Mara Ellison. Ela chamou suavemente. Por favor, eu preciso falar com você. Eu conheço Nathan. O coração de Mara caiu. Outro fantasma do passado havia chegado. Harris abriu a porta cautelosamente, mantendo uma mão sutilmente posicionada para bloquear o acesso. A mulher na varanda estremeceu sob a luz fraca da varanda, seu casaco encharcado pela névoa de Seattle. Ela parecia exausta, como alguém que não dormia há dias. Eu sou Claire Reading, ela disse a voz fina. Por favor, preciso falar com Mara. É sobre Nathan. Mara deu um passo à frente apesar da postura protetora de Harris. O nome a atingiu como uma onda fria. Você conhece Nathan? Claire assentiu, engolindo em seco. Eu estava noiva dele antes de Charlotte, antes que ele destruísse minha vida. Harris trocou um olhar rápido com Mara antes de permitir que Claire entrasse. Ela entrou na sala de estar, os olhos disparando nervosamente, como se esperasse que Nathan irrompesse pela porta a qualquer segundo. Leo espiou por trás do corredor. Mara o guiou gentilmente de volta para seu quarto. Querido, vá brincar um pouco. Eu virei te ver em breve. Quando ele desapareceu, Claire finalmente falou. Sinto muito ter aparecido assim. Ela disse, torcendo as mãos. Mas eu vi os alertas de notícias sobre Nathan apresentando uma petição de custódia de emergência. Eu soube imediatamente que era você que ele estava avisando. A respiração de Mara engasgou. Por quê? Por que você saberia disso? Claire afundou no sofá, os ombros tremendo. Porque ele tentou a mesma coisa comigo. A sala ficou em silêncio. Claire continuou, a voz falhando. Eu estava grávida há 3 anos, e quando eu disse a ele, ele se tornou cruel, controlador. Ele disse que um bebê destruiria sua trajetória de carreira. Ele insistiu que eu resolvesse. Quando eu recusei, ele ameaçou levar a criança e alegar que eu era instável. Mara sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Ele usou a mesma linguagem comigo. Claire deu uma risada quebrada. Ele tem um roteiro, Mara, um padrão. Ele escolhe mulheres que ele pensa que pode controlar e quando não pode, ele tenta apagá-las. Harry se inclinou para a frente, o tom afiado. Você tem prova disso? Claire enfiou a mão na bolsa com as mãos trêmulas, puxando um pendrive. Cada e-mail, cada correio de voz, tudo o que seus advogados tentaram enterrar, eu guardei cópias para o dia em que alguém mais pudesse precisar delas. Ela o colocou na palma da mão de Harris. Mara olhou. Puxa, atordoada. Por que me ajudar? Os olhos de Claire se encheram de lágrimas. Porque ninguém me ajudou. E porque ele é mais perigoso do que você imagina. Lá fora, trovões rolavam sobre o Lago Union. Lá dentro, a maré da guerra acabara de mudar. Nathan Cole estava acostumado a ser temido, respeitado, obedecido.
Mas naquela tarde, sentado em sua cobertura, com vista para o cintilante horizonte de Los Angeles, ele sentiu algo que não sentia desde que era um estagiário universitário sem dinheiro, lutando por relevância, perdendo o controle. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu investigador. Temos um problema. Nathan cerrou os dentes. Que problema? A resposta veio instantaneamente. Alguém mais está vazando informações. Uma mulher chamada Claire Reading. O estômago de Nathan gelou. Claire, de todas as pessoas. O que ela quer? Antes que o investigador pudesse responder, outra notificação apareceu. Desta vez de um blog de fofocas notório por expor escândalos corporativos. Nathan clicou. Notícia de última hora. Ex-noiva de CEO em ascensão alega manipulação, coerção, pressão de gravidez, mais vítimas suspeitas, história em desenvolvimento. Seu sangue gelou. Não. Nathan sussurrou. Ele bateu a mão no balcão, chacoalhando um copo. Ele passou anos enterrando seu passado, anos polindo sua imagem, anos escalando seu caminho para a dinastia Colbridge. E agora os fantasmas estavam rastejando para fora da cova, arrastando-o com eles. Ele ligou para Claire imediatamente, direto para o correio de voz. Ele tentou novamente. Correio de voz. Então, uma terceira vez. Correio de voz. A fúria de Nathan acendeu. Você acha que pode me arruinar? Ele sibilou no telefone. Você não tem o direito de fazer isso. Nenhum de vocês tem. Ele jogou o telefone pela sala. De volta a Seattle, Harris inseriu o pendrive de Claire em seu laptop. Mara sentou-se ao lado dele, o coração batendo forte. Leo dormia no quarto ao lado, alegremente inconsciente da tempestade se formando ao redor de seu pequeno mundo. Uma pasta abriu. Arquivos de áudio, e-mails, capturas de tela, rascunhos legais, ameaças, desculpas, mais ameaças. Tudo na voz de Nathan, tudo condenatório. Mara cobriu a boca. Ele fez a mesma coisa com ela. Ele fez pior. Harris disse baixinho, e ele tentou apagar a evidência. Claire sentou-se rigidamente no sofá. Eu queria desaparecer depois do que ele fez. Mas sua história, Mara, também é minha história, e eu não posso deixá-lo continuar machucando pessoas. Harris virou o laptop para Mara. Isso é o suficiente para enterrá-lo legalmente e publicamente. Mara tremeu, não de medo desta vez, mas de um fogo justo crescente. Então vamos enterrá-lo. Naquele momento, Leo entrou sonolento no quarto, esfregando os olhos. Mãe, Sr. Harris, por que vocês ainda estão acordados? Mara o pegou gentilmente no colo. Estamos apenas consertando algo que estava quebrado há muito tempo. E pela primeira vez em anos, quem se sentia quebrada? Nathan era. Nathan Cole irrompeu na sede da Colbridge na manhã seguinte. Óculos de sol, mandíbula tensa, movendo-se rápido o suficiente para que os assistentes se encostassem nas paredes. Seu nome costumava ecoar por esses corredores com admiração. Hoje, sussurros o seguiam como sombras. Ele entrou na sala de reuniões executiva e encontrou o presidente Richard Colbridge, seu quase sogro, esperando com 2 conselheiros legais. O ar era gélido. Sente-se, Richard disse. Nathan obedeceu, o pulso martelando. Richard deslizou um artigo impresso pela mesa. 2 mulheres se apresentam acusando o COO Nathan Cole de coerção, intimidação e abuso emocional. Nathan engoliu em seco. É exagerado. Eles estão tentando me destruir. O olhar de Richard se intensificou. Esta empresa não pode ser ligada a um escândalo envolvendo decisões de gravidez forçada, Nathan. Você tem ideia do que a mídia está fazendo com isso? Nathan forçou uma respiração. Eu posso controlar a narrativa. Não, Richard retrucou. Você não pode. Não mais. Nathan enrijeceu. Você está ameaçando me demitir? Richard recostou-se lentamente.
Estou te dando uma chance de resolver isso em silêncio. Retire a petição de custódia. Emita um acordo privado. Faça isso desaparecer. A mandíbula de Nathan apertou. Se eu me retirar agora, é uma admissão de culpa. É controle de danos, Richard corrigiu. E é sua única opção. Nathan levantou-se tremendo de raiva. Não vou deixar Mara Ellison fazer de mim um tolo. E não vou deixar uma criança atrapalhar meu futuro. Richard também se levantou, a voz baixando para um tom gelado. Seja muito claro, Nathan. Se você escolher a guerra, você a luta sozinho. Nathan congelou sozinho. Essa palavra o atingiu mais profundamente do que ele esperava. Ele deixou a sala de reuniões rígido, a pele queimando de humilhação. Do lado de fora, Charlotte esperava, os olhos inchados de chorar. Ela deu um passo à frente. Meu pai lhe deu uma chance de ir embora. Ela sussurrou. Pegue-a. Nathan olhou para ela. Se você realmente acredita que eu sou o monstro que eles estão me pintando, então por que você ainda está aqui? A expressão de Charlotte se quebrou. Porque uma parte de mim esperava que você não fosse, mas você não vai parar. Isso é o que me assusta. Ela passou por ele, roçando seu ombro levemente. Acidentalmente ou deliberadamente, ele não sabia dizer. Enquanto isso, em Seattle, Harris colocou 3 laptops na mesa de jantar, construindo uma linha do tempo de evidências. Mara estava ao lado dele, as mãos ainda tremendo. Harris, o que fazemos agora? Ela perguntou. Ele olhou para cima, os olhos firmes. Agora, Mara, paramos de jogar na defesa. Ele virou a tela para ela e traremos sua verdade à luz. As linhas de batalha estavam oficialmente traçadas. As luzes da noite de Seattle brilhavam sobre o Lago Union, enquanto Mara estava na varanda de Harris, agarrando o corrimão para acalmar a respiração. A cidade parecia pacífica, enganosamente assim. Dentro da casa, laptops zumbiam, documentos carregados, linhas do tempo apertadas. A guerra assumia formas estranhas, ela pensou. Às vezes parecia código em uma tela. Harris se postou ao lado dela. Estamos perto, ele disse. Os arquivos de Claire nos dão motivo, padrão e intenção. Só precisamos do elo final. Mara forçou um sorriso tenso. O elo que mostra que ele nunca mudou. Antes que Harris pudesse responder, seu telefone vibrou. Um número que ele não reconhecia. Ele atendeu cautelosamente. Uma voz suave e trêmula falou. É o Dr. Wynne? Sim, quem é? Meu nome é Elise Monroe. Eu acho que precisamos nos encontrar. Eu costumava trabalhar para Nathan Cole na Colebridge. A postura de Harris se enrijeceu. Como você conseguiu meu número? Claire me deu. Elise sussurrou. Ela disse que alguém estava finalmente o enfrentando. Mara se aproximou, o coração batendo forte. Elise continuou. Eu apresentei uma queixa contra Nathan 2 anos atrás. O RH enterrou. Eles me transferiram para um departamento diferente e ele se certificou de que eu nunca mais fosse promovida. Mas eu salvei os e-mails, todos eles. Mara cobriu a boca, a emoção apertando seu peito. Outra vítima. Outra parte da verdade. A voz de Harry suavizou. Elise, você pode vir com segurança? Estou lá fora, ela sussurrou. Eu não sabia para onde mais ir. Mara e Harris congelaram. Harris correu escada abaixo e abriu a porta. Elise estava lá, por volta dos 20 anos, cabelo tremendo ao vento, apertando uma pasta fina contra o peito, como uma armadura. Ela parecia aterrorizada e determinada. Eu não quero dinheiro, ela disse imediatamente. Eu só quero que ele seja exposto. Mara deu um passo à frente. Você é corajosa por vir. Elise balançou a cabeça. Não, estou desesperada. Se ele se tornar CEO, haverá mais de nós. Ele arruinará qualquer um que não puder controlar. Ela entregou a pasta a Harris. Dentro havia dezenas de e-mails, cada um mais incriminador que o anterior. Manipulação, ameaças, retaliação
e uma linha que fez Harris ficar imóvel. Eu já fiz isso antes. Posso fazer isso desaparecer também. E veja, Mara sentiu o ar sair de seus pulmões. Isso é ele admitindo. Ela sussurrou. Tudo o que ele fez a Claire, a Elise, a mim, Harris, a encontrou nos olhos. E agora, ele disse baixinho, levamos isso para alguém que não pode ser comprado. Pela primeira vez, Mara sentiu a mudança. Não medo, não sobrevivência, poder. Harris dirigiu com um foco tão afiado que parecia cirúrgico. As luzes da cidade do centro de Seattle riscando o para-brisa como pinceladas frenéticas. No banco do passageiro, Mara apertava a pasta de Elise como se ela contivesse o coração pulsante do caso, porque continha. Claire sentava-se no banco de trás, as mãos torcendo-se nervosamente, enquanto Léo dormia, a cabeça apoiada em seu ombro. Eles estavam indo para o único lugar que Nathan não podia alcançar, uma reunião particular com a advogada investigativa Dana Whitmore, conhecida por desmantelar gigantes corporativos com nada além da verdade e um bloco de notas legal. Quando chegaram, Dana já esperava em seu escritório com paredes de vidro com vista para Elliott Bay. Ela se levantou, expressão afiada e avaliadora. Dr. Wynne me disse que isso era urgente. Mostre-me o que você tem. Mara entregou-lhe a pasta com as mãos trêmulas. Dana folheou os documentos lentamente no início, depois mais rápido, então parou abruptamente, as sobrancelhas levantadas. Ele admitiu coerção anterior. Ela tocou o e-mail impresso. Isso sozinho poderia forçar a Creed a uma investigação pública. Claire engoliu. Há mais. Eu gravei uma ligação uma vez quando ele ameaçou meu emprego. Dana se virou para ela. Você ainda tem? Claire assentiu. No meu telefone antigo. Eu nunca o apaguei. Eu não pude. Traga amanhã de manhã. Dana disse. E guarde-o como uma arma, porque é isso que ele é. Mara sentiu a sala inclinar-se ligeiramente, não de medo, mas de algo que ela não ousava sentir há anos. Esperança, Dana continuou, a voz nítida. Com essas testemunhas e esta documentação, não estamos apenas defendendo você. Estamos construindo um caso que pode removê-lo do poder completamente. Harris assentiu aprovadoramente. Esse é o objetivo. O olhar de Dana suavizou ligeiramente quando ela olhou para Mara. Nathan vai entrar em pânico quando perceber o que você tem. Homens como ele ficam imprudentes antes de cair. Mara exalou lentamente. Ele já está. Antes que Dana pudesse responder, o telefone de Harris vibrou violentamente. Ele o verificou e sua expressão escureceu. O que é? Mara perguntou. Harris virou a tela para ela. Era uma manchete. Recente explosivo. COO Nathan Cole visto em Seattle. Pós-pedido de custódia de emergência. Fontes afirmam que o conflito com a mãe está escalando. A mandíbula de Dana apertou. Ele está controlando a narrativa, tentando enquadrá-la como instável. Mara sentiu seu pulso disparar. Ele está preparando o público para me odiar. Não. Dana corrigiu calmamente. Ele está preparando o público para vê-lo cair. E quando Mara ergueu os olhos, ela não se sentia mais caçada. Ela se sentia pronta. O Ritz-Carlton Los Angeles brilhava como um palácio de vidro e ouro naquela noite, cheio de executivos, investidores e sorrisos polidos. Era para ser o gala de noivado de celebração de Nathan Cole, sua noite de triunfo. Em vez disso, se tornaria a noite em que ele seria desfeito. Nathan estava perto da grande escadaria, ajustando suas abotoaduras, fingindo que tudo estava bem. Mas o suor umedecia a parte de trás de sua gola. Seu telefone continuava zumbindo com alertas, artigos, tópicos de fofocas, sussurros de alegações de coerção. Ele os silenciou todos. A noite tinha que correr perfeitamente. Se ele pudesse encantar os doadores certos e tranquilizar o conselho, ele ainda poderia sobreviver a isso. Pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Então as portas do salão se abriram. Mara entrou, não sozinha. Harris caminhava ao lado dela,
calmo e composto, vestindo um terno sob medida que fez metade da sala olhar 2 vezes. Atrás deles estavam Claire Reading e Elise Monroe, 2 mulheres que Nathan rezou para que o mundo nunca mais visse. Dana Whitmore seguiu, uma força silenciosa com um portfólio de poder legal em suas mãos. As conversas congelaram, pessoas se viraram. O sorriso de Nathan vacilou. O quê? O que é isso? Mara manteve o olhar dele. Não havia medo em seus olhos. Verdade, ela disse. Dana deu um passo à frente. Sr. Cole, a partir desta noite, múltiplas reclamações formais foram submetidas ao Comitê Legal da Colbridge e ao Conselho de Ética do Estado. Com efeito imediato, o senhor está sob investigação. Os olhos de Nathan arregalaram. Você não pode fazer isso aqui. Já fizemos, Dana respondeu friamente. Seu presidente foi notificado. O conselho está se reunindo esta noite. Charlotte apareceu atrás de Nathan, o rosto pálido. Meu pai sabe de tudo, Nathan. Cada e-mail, cada ameaça, cada mentira. A respiração de Nathan se quebrou. Charlotte, não faça isso comigo. Não, ela sussurrou. Você fez isso consigo mesmo. Ao redor deles, telefones acenderam. Convidados recuaram, sussurrando. Nathan sentiu a sala inclinar, seu império cuidadosamente construído desabando. Tijolo por tijolo, verdade por verdade. Ele avançou em direção a Mara. Você me arruinou. Harris o interceptou instantaneamente, colocando-se entre eles como uma parede. Não, ele disse. Garoto, devagar. Você se arruinou. A segurança se aproximou. Nathan olhou em volta descontroladamente, desesperado, engasgando com uma verdade que ele não podia mais controlar. Ele não era temido. Ele não era respeitado. Ele não era intocável. Ele estava exposto e todos estavam assistindo. Enquanto a segurança o escoltava para fora, Mara não sentiu triunfo, apenas libertação, como exalar uma respiração que ela havia segurado por 7 anos. E pela primeira vez, ela se sentiu livre. Na manhã seguinte ao colapso público de Nathan, Seattle parecia mais brilhante. A luz suave do sol cintilava sobre o Lago Union. Ondas suaves roçavam a costa como um sussurro de tranquilidade. Mara estava no deck de Harris com uma caneca de chá quente, observando Léo perseguir um esquilo pelo quintal, sua risada soando clara e desimpedida. Pela primeira vez em 7 anos, ela sentiu algo desconhecido. Segurança. Segurança real, constante, inquestionável. Harris saiu, as mãos nos bolsos. Dana ligou, ele disse. Nathan está oficialmente suspenso. O conselho o destituiu ontem à noite. Mara soltou um suspiro lento, metade descrença, metade alívio. Acabou. Legalmente ainda haverá passos. Harris disse gentilmente. Mas sim, acabou. Ela se virou para ele. Eu nunca pensei que veria o dia em que ele não poderia mais nos machucar. Harris a estudou por um momento, os olhos suaves. Mara, você não apenas sobreviveu a ele. Você o derrotou. Você protegeu Léo com nada além de sua força. Ela sentiu o calor subir por trás de seus olhos. Não de dor desta vez, mas algo quente, profundo, curador. Harris, eu não sei como te agradecer, ela sussurrou. Você não precisa. A voz dele era baixa, mas segura. Eu não a ajudei porque eu tinha aqui. Eu a ajudei porque eu me importo com você. As palavras se assentaram entre eles, gentis, inconfundíveis. Léo correu então sem fôlego. Mãe, Sr. Harris, olhe, olhe, um gaio azul. Harris agachou-se ao lado dele. Isso é um bom sinal, ele disse. Gaios azuis protegem seus ninhos ferozmente. Léo sorriu. Como você nos protegeu? Os olhos de Harris se voltaram para Mara. Algo assim, Léo correu novamente, deixando-os em um silêncio cheio de possibilidades. Mara exalou. Harris, depois de tudo, estou com medo de recomeçar. Ele se aproximou, não imponente, apenas presente. Então não comece sozinha. A respiração dela engasgou.
Eu não estou dizendo para apressar nada, ele continuou suavemente. Mas estou aqui para você, para Léo, para qualquer futuro que você escolher. Mara sentiu os últimos resquícios de medo derreterem em algo firme, algo esperançoso. Ela pegou a mão dele. Harris, eu também quero esse futuro. Ele sorriu, pequeno, genuíno, como a luz do sol finalmente rompendo nuvens há muito tempo. Lá na água, Léo chamou. Mãe, Sr. Harris, venham ver. Mara apertou a mão de Harris. Venha, ela disse. Nosso filho nos quer. E pela primeira vez, a palavra nosso não pareceu assustadora. Pareceu certa. Pareceu merecida. Pareceu a vida que ela finalmente tinha permissão para viver. Tudo bem. Então, nossa história chegou ao fim. E se você ainda está aqui conosco, ainda ouvindo neste momento, então algo nesta jornada deve ter tocado seu coração de uma forma tranquila e pessoal. Talvez tenha lembrado você de sua própria força ou de uma dor que você carregou sozinha. A história de Mara não é apenas sobre dificuldades ou justiça. Ela nos lembra que a cura começa no momento em que você escolhe ficar do seu lado. Como disseram os estoicos, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. A verdadeira força começa aí. Não podemos controlar o que os outros nos fazem, mas podemos escolher como nos levantamos depois. Podemos escolher que tipo de pessoa nos tornamos por causa disso. Esta história sussurra algumas verdades. Você merece amor que protege, não que machuca. Você merece paz após as tempestades que não escolheu. E às vezes o universo envia as pessoas certas justamente quando você se sente mais sozinho. Se a jornada de Mara ressoou com você, ou fez você pensar em alguém de quem você se importa, então, por favor, curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que possa precisar de um pouco de força hoje. E se você quiser ficar conosco para mais histórias curadoras como esta, você não está sozinho. Você é mais forte do que pensa, e sua história ainda está se desenrolando. Esta história que você acabou de assistir é uma obra de ficção criada exclusivamente para narrativa emocional, reflexão e entretenimento. Os personagens, eventos e situações não são reais e não são baseados em indivíduos específicos. Nossa intenção nunca é enganar, desinformar ou apresentar informações falsas como factuais. Em vez disso, nosso objetivo é explorar temas significativos como cura, coragem e crescimento pessoal através de narrativa dramática. Qualquer semelhança com pessoas reais ou situações reais é puramente coincidência. Encorajamos os espectadores a desfrutar da história pelo que ela é, uma peça criativa projetada para inspirar empatia e compreensão. Por favor, lembre-se que conflitos da vida real devem ser sempre tratados com cuidado, comunicação e orientação profissional quando necessário. Obrigado por apoiar este canal e por apreciar a narrativa em sua forma mais responsável.